Boa noite a todos. Estamos aqui então para mais uma aula transversal do conteúdo de R2, tá? Vamos falar um pouco sobre as patologias que envolvem a cirurgia torácica e os respectivos procedimentos cirúrgicos. Aqui vocês vão ver sendo realizados no centro cirúrgico de acordo com essas patologias, né? Bom, eu vou passar rapidamente pela parte anatômica. Nós vamos falar sobre alguns exames e procedimentos endoscópicos e diagnósticos, né, que é o que precede o procedimento cirúrgico. Vamos ver quais são os principais traumas torácicos, as doenças da parede torácica, as doenças da pleura e do espaço pleural, os nódulos pulmonares, que aí entra na parte de tumorações, as doenças da traqueia e os tumores de mediastino. Bom, na anatomia da cavidade torácica, nós temos a parede torácica, né, que ela envolve todo o nosso tórax, é formado pelo externo, costelas, coluna vertebral, músculos intercostais, vasos e nervos. Lá nós temos ao centro o mediastino, né, que nós vamos ter o mediastino superior, inferior, anterior e posterior. Atrás, né, lateral ao mediastino, nós temos então a cavidade pleural. O mediastino superior, ele é muito analisado em seguintes condições, principalmente de infecção, né? Em caso de abscesso dentário, abscesso cardíaco, é o principal, é o primeiro a ser acometido. Então, igual falei, né? Nós temos o anterior, posterior e médio. No pulmão, nós temos os pulmões, né? Direito e esquerdo, e suave bronca. No pulmão direito, nós temos uma divisão de superior, médio e inferior, separados pelas fissuras oblíqua e fissura horizontal. No esquerdo, nós temos apenas dois lobos separados pela fissura oblíqua. No segmento dos brônquios pulmonares, né, que integra cada lobo, né, e ali nós temos o suprimento sanguíneo necessário para cada segmento, por isso é possível fazer ressecções segmentares, tá? Não teria condição se fosse apenas um único suprimento para cada área, para cada lobo, né? Então, cada lobo é independente. Se houver necessidade de fazer uma lobectomia ou uma ressecção segmentar, né? O paciente ele não sofre dificuldades respiratórias em decorrência da falta de irrigação, né? No local. Na árvore bronca, traqueobrônquia, né, nós temos o epitélio respiratório, que nós temos aquela modulação em anéis cartilaginosos reforçados, tá? Os brônquios com as ramificações sempre menores, chegando aos alvéolos, né? Ramificações estas que vão até 1 a 2 milímetros, né? O suprimento sanguíneo também é sempre oferecido tanto pela artéria pulmonar quanto pela artéria brônquica, tá? Na artéria pulmonar, nós ainda estamos recebendo esse sangue para ser oxigenado. Na artéria brônquica, ele já está oxigenado. Além disso, nós temos os vasos linfáticos, né? Nas regiões hilares, onde nós temos também esse fluxo linfático do espaço pleural, que segue para a pleura parietal e visceral. E assim nós temos uma drenagem linfática mediastínica cefálica, fluindo no sentido do glândulo escaleno e nas áreas paratraqueais, né? Então, muitas vezes, algumas ressecções podem ter um acúmulo de linfa, né? Com uma característica leitosa, por conta, né, dessa irrigação linfática pulmonar. Os procedimentos torácicos gerais, né, eles envolvem os procedimentos
diagnósticos radiológicos, né? Sempre antes de qualquer procedimento torácico, do procedimento em si, quando envolvem tumorações, né, ou, né, a necessidade de distinguir se é um tumor benigno ou maligno e se há um acometimento, é sempre feita uma biópsia. Então, se é no mediastino, uma biópsia mediastinal, se é na pleura, pleural, se é pulmonar, né, então, em cada local é preciso fazer essa prévia e são biópsias que só podem ser realizadas em centro cirúrgico porque envolve anestesia geral desse paciente, né? Alguns procedimentos são possíveis ser realizados via endoscopia, né? Através da broncoscopia, né? E daí a gente consegue fazer também alguns procedimentos de biópsia quando é passível acessar para brônquios, né, parte pulmonar, carina, né, tem alguns locais que é possível acessar pelo broncoscópio. E além disso, tem a biópsia do gânglio escaleno. Os procedimentos radiológicos para diagnóstico envolvem as radiografias de tórax, as tomografias e a ressonância magnética, né? A diferença entre a tomografia e a ressonância envolve a necessidade de diferenciar o acometimento de vasos, tá? Então, você já tem uma possível invasão vascular daquelas lesões. Na endoscopia, né, o método de avaliação mais simples e mais rápido, que é feito com uma frequência bem alta na cirurgia torácica, são as laringoscopia e a broncoscopia e a mediastinoscopia. Então, são os 3 casos. Os 2 primeiros são passíveis de fazer nível de sala de procedimento. Já a visualização do mediastino, ele precisa ser também em centro cirúrgico, tá? Muitas vezes, já com a visualização direta, é possível fazer algum procedimento, mas isso não é mandatório, tá? Nos procedimentos sobre a pleura, é muito executado a toraxentese, né? Que é feita nos casos de derrames pleurais, tá? Onde há necessidade de se distinguir se aquele derrame pleural é por infecção ou é por uma neoplasia, né? A complicação mais comum é o pneumotórax. Na pleura também é possível fazer a biópsia pleural, tá? A maioria dos casos, a biópsia consegue fornecer um diagnóstico positivo em 60% a 80% dos pacientes que têm ou tuberculose ou câncer. Então, o paciente, mesmo que às vezes inicialmente ele não tenha um diagnóstico, é sempre passível a necessidade de distinguir uma doença benigna de uma doença que não é benigna, né? Também a complicação pode ser o pneumotórax. Na biópsia pulmonar, ela pode ser tanto naqueles casos onde há uma lesão localizada ou quando existe um processo difuso de lesão, né? E aí pode ser feita uma biópsia com agulha, né, guiada, ou uma biópsia aberta, né? Vai depender da complexidade de cada caso, mas sempre é escolhida aquela biópsia com agulha guiada. E aí nós temos também ainda o fator de complicação, que é o pneumotórax e a hemorragia. Os acessos para fazer alguns procedimentos, né, podem ser através também da videotoracoscopia, onde é utilizada principalmente em doenças pleurais e pulmonares, geralmente na indicação de derrames pleurais, sejam eles idiopáticos, malignos, intersticiais, né? Ou pneumotórax recidivante, ou com fístula, né? Vazamento de ar persistente. Nos casos de nódulos pulmonares e cistos de mediastino, né? Então, o acesso pode ser por videotoroscopia. Ou, se houver necessidade de fazer aberta, né?
pela esternotomia mediana, ou uma toracostomia posterolateral, ou axilar, ou anterolateral, ou ainda uma mediastinostomia paraesternal anterior. São os métodos mais comuns. Os três primeiros, a esternotomia, a toractomia posterior lateral e anterior lateral, são as mais comuns, né? Para acesso quando precisa ser aberta. Mas hoje a cirurgia torácica costuma fazer muito isso por vídeo já, né? Então, a primeira coisa que envolve o tórax, né, são, na maioria das vezes, os traumatismos torácicos, né? Porém, eles não têm indicação cirúrgica imediata, né? O que é necessário para se equilibrar, para ter hemostasia no trauma torácico, né? É o acesso rápido à via aérea, né? E o uso de tubos para drenagem pleural, seja ele por hemotórax ou pneumotórax, né? De acordo com o trauma que esse paciente teve de acometimento, né? Menos de 25% das lesões que envolvem o trauma torácico são de intervenção cirúrgica. Porém, essas lesões, né, quando há uma necessidade de intervenção cirúrgica, elas são lesões muito graves, né? Que são divididas em lesões com risco de vida imediato ou lesões com risco de vida potencial, que traz algum tempo para resolver, mas se não resolver, o paciente entra a óbito, né? Então, as lesões com risco de vida imediato vão ser aquelas que podem causar a morte daquele indivíduo em questão de minutos. E aí envolve o quê? Obstrução de vias aéreas, né? É uma evolução rápida, onde nós vamos ter hipóxia, hipercapnia, acidose e seguida da parada cardíaca, né? Então, como que isso deve ser resolvido? A prioridade principal é acesso à via aérea, né? Permeabilidade daquela via aérea, não ter secreções nem sangue ou corpos estranhos naquela via aérea. Daí a necessidade da intubação endotraqueal ou o acesso por cricotiroidectomia, tiroidotomia ou ainda uma traqueostomia de urgência, né? Outro caso com risco é o pneumotórax hipertensivo, né? Onde, ou seja ele espontâneo, que às vezes podem ocorrer alguns casos de ser um pneumotórax hipertensivo com causa espontânea, tá? É raro, mas é passível de acontecer. Eu mesmo, enquanto enfermeira da cirurgia torácica, que eu fui durante alguns anos, a gente pegou alguns casos, né? Tudo bem, que são casos, né, que geralmente não vão estar em outro local a não ser ali, né? Por isso a quantidade para a gente é maior, né? Então, aquele ar que foi coletado na cavidade pleural, ele aumenta de uma forma, aumenta a pressão positiva pulmonar, causando um balanço mediastinal. E esse balanço mediastinal, tornando aquele mediastino móvel, né? Ele pode causar a morte súbita daquele paciente. Por quê? Porque o pulmão vai ficar colabado, né? E tendo esse colabamento, né, pela câmara entre as pleuras, nós temos um acúmulo de ar. Se aquele acúmulo de ar ele é progressivo, o pulmão vai diminuindo de tamanho pelo espaço. E isso causa o colabamento desse pulmão, associado a uma dor forte torácica, falta de ar e ausência do murmúrio vesicular, né? E tudo isso, esse desvio, ele gera hipotensão nesse paciente por obstrução mecânica da veia cava, né? E através disso, se não houver a descompressão imediata torácica com uma agulha seguido de um dreno torácico, né? Sob aspiração ou sob água, nós vamos ter, então, a morte desse indivíduo, né? Outro caso é o pneumotórax aberto, quando teve uma laceração da parede torácica,
né? Então, o contato com a atmosfera e o espaço pleural acumula também na mesma sequência, só que com abertura, né? Em alguns casos de pronto-socorro, a gente vê aquela questão do curativo em 3 pontas, que seria utilizado nesses casos. Nem sempre dá certo, tá? Então, a drenagem o quanto antes e cuidar dessa lesão, tá? Porque há uma perda súbita daquele pulmão, daquela troca, tá? E isso pode, de uma forma, a depender do tempo de acesso desse paciente a um nível hospitalar, ou então uma equipe avançada, isso pode perder função total de um dos pulmões, tá? Então, mais uma vez, a necessidade de drenagem torácica o mais imediato possível. Hemotórax maciço, né? Que aí envolve a questão da perda sanguínea, além do paciente estar tendo uma perda sanguínea, né? Essa perda sanguínea está no espaço pleural, está causando um colabamento daquele pulmão, e isso faz com que nós temos esse descolamento. O tratamento é também, né, a colocação do dreno torácico, e aí, né, igual qualquer paciente grave, um acesso calibroso para reposição volêmica imediata, tá? As complicações tardias desse tratamento seria o empiema ou fibrotórax. E a gente tem na literatura a seguinte observação, que naquela drenagem, né, após a drenagem inicial de 1.000 ml ou uma razão de 200 ml por hora durante as primeiras 4 horas, indica necessidade de centro cirúrgico para investigação, né, do vaso que está sangrando, tá? Então, é um paciente que inicialmente não tinha indicação de centro cirúrgico, caso não houvesse essa perda maciça de sangue. Caso o hemotórax ele persista, é necessário que ele tenha uma intervenção cirúrgica. Nos pacientes ainda com risco de vida imediato, nós temos o tamponamento cardíaco, né, que é o acúmulo de sangue no saco pericárdico, mais uma vez impedindo o funcionamento das câmaras do coração, e com isso nós temos uma diminuição do débito cardíaco. Nós vamos ter, então, uma hipotensão, né, uma visualização da turgência das veias cervicais, e o tratamento é essa descompressão pericárdica, por pericardiocentese, né, ou através de uma esternotomia mediana ou toracotomia anterior esquerda. Além desse, por último, nós temos, então, o tórax instável, né? Geralmente, ocorrem fraturas contusas, né? Por desaceleração, ou por trauma direto, né, onde nós temos fraturas de arcos costais. O fato de ter poucas fraturas já gera uma instabilidade do tórax. Caso nós temos mais do que 3 fraturas, se classifica como um tórax instável, né? Então, o movimento da respiração pode se tornar um movimento paradoxal, que vai interferir na ventilação daquele paciente, né? Então, o que geralmente é feito? Um controle de dor adequado, porque o paciente, na hora que respira, ele vai sentir uma dor enorme, né? Uma toalete pulmonar rigorosa, e isso envolve, dependendo do caso daquele paciente clínico, se ele tem condição de fazer essa toalete naquele momento, às vezes não, né? Que seria uma decorticação pulmonar para uma limpeza, né? E uma reexpansão adequada daquele pulmão. Nos casos mais graves, ele deve entrar na ventilação pulmonar. Após estabilização, aqui ele consegue fazer essa limpeza, né? A nível de procedimento cirúrgico. Toalete pulmonar é uma limpeza mesmo, tá? Uma limpeza através de uma cirurgia que se chama decorticação pulmonar.
ela vai tirar toda as sujidades, né, que se tem entre as pleuras após esse tipo de trauma, tá? Se nesses pacientes isso aí às vezes demora um pouco a ser realizado, por quê? Pela instabilidade do paciente. Então, se aguarda ali uns 15, 20 dias, mas é necessário fazer quando o paciente estiver estável essa toalete, né? Toalete é limpeza. É aquilo, é o nome que é dado também ao procedimento cirúrgico de decorticação pulmonar, que é uma limpeza entre as pleuras, tirando as fibroses que vão acontecer após esse trauma pelo tórax instável. Nas lesões com risco de vida potencial, que são aquelas que, se deixadas sem tratamento, provavelmente vão resultar em morte. No entanto, tem um tempo suficiente para se estabelecer aquele diagnóstico definitivo. E aí nós temos a ruptura traqueobrônquica, que geralmente ocorre a 2 centímetros da carina. Como que vai ser diagnosticado? Através de uma broncoscopia, né? Principalmente quando, após a drenagem, aquele pulmão permanece colapsado, não consegue expandir, né? Permanece um vazamento volumoso de ar ou um enfisema subcutâneo progressivo. E aí é necessário fazer essa correção primária, né, da carina. Na ruptura aórtica, também característico de lesões por desaceleração, né? Nós vamos ter, então, muitas vezes uma ruptura completa, mas aquele hematoma inicial, né, ele estanca e consegue ficar um tempo ali. Porém, na evolução dele, né, ele inicia, né, com infecção, com acúmulo de secreção, né, começa na radiografia de tórax a gente observar um alargamento do mediastino, né, o borramento do cajado aórtico, né? Ou seja, ele não passa a ser tão definido, aquele cajado aórtico, né? A depressão do bronco, um espessamento apical, desvio da traqueia e derrame pleural, geralmente à esquerda. O diagnóstico ele é confirmado por aortografia, né? E o tratamento precisa ser executado quanto antes com a colocação de um enxerto, né? Senão o paciente evolui para óbito. Ruptura diafragmática, né? Também no tórax contuso, né? É possível identificar através de uma radiografia de tórax, tá? Por isso, o paciente que chega em trauma, ele precisa fazer todo a busca, né, radiológica para que esses tipos de lesões, eles não ultrapassem muito tempo, né? Porque isso gera a não evolução desse paciente, né? No caso da ruptura diafragmática, é necessário iniciar a colocação imediata de uma sonda nasogástrica, uma correção, vai ter uma cirurgia transabdominal para corrigir esse diafragma, né? A respiração desse paciente estará totalmente comprometida, tá? Caso isso já seja um paciente grave, que haja uma necessidade de intubação ou que já chegue entubado ao serviço, às vezes esse diagnóstico ele pode ficar um pouco mais tardio, mas se não houver essa correção, esse paciente vai a óbito, né? E a ruptura esofágica, né? Geralmente por traumatismos penetrantes. Então, arma de fogo, arma branca, né? Ela pode resultar também numa mediastinite, né? E aí o tratamento que é secundário, né, ao trauma inicial, que é essa mediastinite, ela precisa de uma drenagem mediastinal ampla e um fechamento de reforço, né? Então, o paciente que vai ficar com dreno mediastinal. Na contusão cardíaca, também pelo impacto direto pelo externo, algumas alterações o paciente pode apresentar, como as arritmias, né? A ruptura miocárdica, ruptura de septo ventricular e insuficiência ventricular esquerda. Nesse caso,
são pacientes que eles têm muito pouco tempo, né? Se eu tenho uma insuficiência ventricular esquerda, causada, por exemplo, por um tórax instável, por uma fratura, onde a fratura perfurou uma dessas câmaras cardíacas, o paciente tem um tempo, mas é um tempo muito curto, né? No máximo ali 2 horas, do momento do acidente até a intervenção cirúrgica, que tem que ser uma intervenção cirúrgica rápida. Muitas vezes não dá tempo de achar um cirurgião cardíaco, precisa ser um cirurgião de urgência, né? De trauma. O diagnóstico, ele parte a partir do eletrocardiograma e das isoenzimas, né? Mas também na questão dos outros exames radiológicos, né? Porque conforme vai passando o tempo, e se for por trauma de tórax instável, no exame radiológico já é possível visualizar isso. No entanto, muitas vezes não dá tempo desse paciente fazer esse exame radiológico, porque ele vai parar no momento da execução desse exame, né? Então, aquele exame e aquela anamnese inicial da entrada desse paciente numa sala de trauma, ela é extremamente importante, tá? Então, são momentos muito rápidos, tá? Na contusão pulmonar, né, também advindo desse trauma torácico, nós podemos ter associado essa hemorragia intraalveolar, alveolar, edema e obstrução de vias aéreas menores, né? Também é possível visualizar na radiografia de tórax, na coleta de uma gasometria e nos sintomas mesmo da insuficiência respiratória, que vai ser algo mais agudo, mais fácil geralmente o paciente já chega dessa forma, né? O tratamento é ter atenção à restrição de líquido, uma suplementação de oxigênio naqueles casos que não são graves a nível de intubação. A fisioterapia respiratória vai ser muito importante, analgesia e drenagem torácica imediata. São pacientes que cursam com muita dor no pós-operatório, após a drenagem, né? Então, ele tem que estar com analgesia boa mesmo, porque senão ele não consegue fazer fisioterapia. Se ele não consegue fazer fisioterapia, ele não consegue expandir pulmão, e se ele não expande pulmão, ele perde função pulmonar, né? E aí ele pode evoluir com uma pneumonia ou um derrame pleural, que pode gerar um empiema pleural, e aí nós temos que, dependendo da fase do empiema pleural, fazer uma toalete, que é a decorticação, ou às vezes, né, chegar já muito tardio para fazer o tratamento e ter que fazer uma pleurostomia. Isso, pulando agora para as doenças da parede torácica, né? Nós temos as anomalias da parede torácica e os tumores da parede torácica. Então, nas anomalias, nós temos aqueles pectus, tem o escavatium, que é em funil, o caranatum, que é o peito de pombo, pentagonia de Cantrell, síndrome de Polan e a síndrome do desfiladeiro torácico, né? São os mais comuns. Na anomalia de parede torácica, o pectus escavum, né? A forma como ele se apresenta, é uma anomalia comum na parede torácica com a depressão desse externo. A indicação cirúrgica é feita o quanto antes, então ainda na fase infantil daquela criança, geralmente entre os 4 e 5 anos. No entanto, claro, a gente encontra, às vezes, por falta de acesso a esse especialista, encontra já adolescentes mesmo fazendo esse tipo de procedimento, né? Que vai ser mesmo uma excisão das cartilagens, vai ter uma abertura do externo para ali fazer a correção daquela anatomia que está alterada. Muitas vezes há uma necessidade de usar umas barras de suporte retroesternal. No pectus cavaritum, né, que é excessivamente proeminente, né, é necessário após, como fica bom, depois da correção cirúrgica. E a síndrome de Polan, né, que é a ausência das cartilagens em um dos lados, né, no músculo peitoral e mama. O tratamento envolve também
a organização, proteger as estruturas ósseas, né? Mas tem um componente estético também nessas anomalias, né? O componente estético costuma ser mais, fala mais alto. Às vezes ele não tem nenhuma alteração pulmonar associada, tá? E a síndrome do desfiladeiro torácico. E aí nós temos 3 tipos de compressão, que é uma compressão, né? Então, nós temos a compressão do feixe neurovascular, nós temos a compressão do feixe braquial, que apenas vai ter alterações neurogênicas, e nós temos a compressão vascular. A compressão do nervo braquial é a mais comum, né? Que é a síndrome de desfiladeiro torácico neurogênico. E aí pode haver necessidade da remoção da costela, né? Para fazer esse procedimento. Mas não é o procedimento indicado de primeira linha, né? Na primeira linha, nós vamos ter, então, o tratamento conservador com uma fisioterapia por 3 a 6 meses, né? E se, mesmo assim, o paciente apresentar sintomas refratários, aí sim ele terá a opção do tratamento cirúrgico, né? Onde pode ser feita uma escalenectomia supraclavicular, uma neurólise do plexo braquial ou uma ressecção da primeira costela, né? O diagnóstico, ele envolve apenas, né, o exame físico e uma anamnese bem cuidadosa. Quando a gente vai para os tumores de parede torácica, a gente divide eles em tumores benignos e malignos. Nos tumores benignos, nós temos a displasia fibrosa da costela, tá? E o condroma e ostocondroma, né? Muitas vezes a gente vai ver ressecções desses tumores por uma questão significativamente por estatística, porque tem alguns tumores que eles podem se tornar malignos, né? E dessa forma há necessidade de uma ressecção antes que esse processo aconteça, né? Aqueles que já são sabidamente malignos são os fibrosarcomas, os condrosarcomas, o sarcoma osteogênico e o mieloma sarcoma de Ewing. É necessária uma excisão ampla e reconstrução, muitas vezes com enxertos, tanto protéticos quanto autólicos. Em alguns casos, se for só uma costela, né, ou apenas uma parte, às vezes o paciente consegue, se for na porção final, consegue ficar sem, né, que não vai alterar. Qualquer outra área precisa ter uma enxertia. Nas doenças da pleura e espaço pleural, nós temos então o pneumotórax espontâneo, os derrames pleurais, o empiema pleural e os tumores pleurais. Nas doenças da pleura e espaço pleural, inicialmente, por exemplo, nós temos o pneumotórax espontâneo, né? Ele pode acontecer sem que haja, né, um trauma evidente, né? Geralmente ocorre uma bolha subpleural, aquela bolha se rompe, né? Causando uma pressão negativa intrapleural e permitindo que aquele pulmão colabe, né? Após o rompimento dessa bolha. Geralmente ocorre em jovens de 18 a 25 anos de idade. Os sintomas são dor torácica, tosse e dispneia, e o diagnóstico é passível pelo exame físico e radiografia, né? O tratamento inicial vai ser a introdução de um tubo torácico naquele espaço pleural. Porém, há uma necessidade de intervenção cirúrgica sempre que ocorra um pneumotórax recidivante, né? Então, aquele jovem, ele teve aos 20 anos e aos 26 anos, vamos supor, teve um novo episódio. É necessário que tenha um procedimento cirúrgico para se identificar exatamente, né, a causa desse pneumotórax. Vazamento persistente de ar, né, entre os primeiros 7 dias
da drenagem pleural, ou não teve uma expansão pleural adequada após a drenagem, né? Então, é indicada a videotoracoscopia, né? Então, vejam que a maioria dos problemas é inicialmente tratada com a drenagem, mas se persiste ou se aquela drenagem não é efetiva, é necessário que haja as intervenções. Nos derrames pleurais, além daqueles que são os traumáticos, né? Como nós temos o trauma, no trauma contuso ou no hemotórax, né? Nós temos também aqueles que são causados por insuficiência cardíaca congestiva. Então, o paciente está hiperidratado, ele faz um derrame pleural, né? Casos de infecção, pneumonia. E aí, um dos casos que eu mandei para vocês fala, dois casos, aliás, o caso 4 e 5, eles falam dessa questão da pneumonia associada. Tem aqueles que têm a pneumonia e tem aqueles que têm a pneumonia associada ao uso de drogas, tá? Então, é muito comum o paciente dependente, ele evoluir com esse tipo de pneumonia, tá? Com infecção, né, que não é tratada, e ele já tem um quadro de imunidade débil, né, por toda a condição social, geralmente, né, então, que torna esses derrames pleurais, às vezes, que permaneçam com infecção e cheguem, então, às decorticações pulmonares, que a gente vai ver mais na frente no empiema. Então, no derrame pleural, nós podemos ter em razão de um ICC, de uma infecção ou de uma neoplasia maligna. Quando é que a gente enxerga ou vê essa neoplasia maligna? Geralmente naquelas mulheres que já fizeram mastectomia, tá? E evoluem com derrame pleural, a maioria dos casos, né? Não me lembro de ter visto nenhum que não fosse, nesses casos, são neoplasias, são derrame pleural neoplásico, tá? O tratamento da causa é realizar uma toracocentese para alívio imediato, análise desse líquido, né, podendo dizer se é infecção ou se é uma neoplasia, e a drenagem pleural. Na drenagem pleural, se é uma neoplasia ou se é uma infecção, as drenagens, os cuidados, né, pós-drenagem, eles são diferenciados. Na infecção, há uma necessidade de manter a permeabilidade, aquele dreno pérvio, e na neoplasia, muitas vezes, esses pacientes que precisam de fazer essa drenagem, eles têm volumes muito altos de derrame pleural. Então, em alguns casos, por mais que tenha sido drenado, se a gente observou que drenou, está chegando a 1.000 ml de drenagem, a gente precisa fechar o dreno, tá? Porque uma descompressão rápida desse pulmão também causa, né, desequilíbrio, hipotensão, dispneia e piora da condição clínica do paciente. Então, essa drenagem, muitas vezes, ela tem que ser controlada com o clampeamento desse dreno pleural, tá? Nesses casos específicos. E aí, fez a drenagem, porém, não foi uma drenagem efetiva, né? Há um acúmulo de pus, de secreção que permaneceu e virou pus, né? Aí a gente entra no empiema pleural. O empiema pleural, ele tem 3 fases, né? Então, por isso que a gente, após o 7º dia de drenagem pleural, não é efetivo, esse é um paciente com muita suscetibilidade para procedimento cirúrgico, tá? Então, a fase aguda, até 7 dias. O líquido pleural, ele está claro, ele é fluido, né? Ele é seroso. Na fase fibrino-purulenta, que é entre o 7º dia e o 21º dia, né, inicia um processo de septação e loculação, né, que não vamos ter aquele líquido pronto para sair ali entre as pleuras, e sim ele vai ficar sequestrado em determinados locais. Nessa fase, se esse paciente já estiver com a equipe de cirurgia
torácica, o que é feito? É feita a drenagem locular mesmo, né? Então, a gente vai ver drenos posteriores, drenos em ápice. Claro que não é o dreno de tórax, muitas vezes é usado o pigtail, né? Que é um dreno guiado por escopia, né? Fluoroscopia. Então, é feita a punção e feito em cima daquela área que tem aquela septação de pus. Se passou esse período, esse empiema se tornou crônico, né? A fibrina, aquela pleura visceral, ela vai se tornar extremamente rígida, né? Fibrinosa, impedindo a expansão do pulmão, né? E daí é nisso que há uma necessidade de fazer essa limpeza da decorticação. Uma das primeiras etapas de limpeza de toalete dessa pleura é fazer a decorticação. Se não deu certo a decorticação, aí é colocado um dreno para irrigação, né? Irrigação pleural, né? Que se faz até a retirada de todo aquele processo infeccioso, retirada daquele pus. Caso essa segunda fase de tratamento não tenha sido suficiente, há uma necessidade de realizar uma pleurostomia. Na pleurostomia, vai ser uma abertura da cavidade pleural, onde é feita a remoção de uma ou duas costelas, e o paciente vai fazer, então, essa limpeza diária por 1 ano a 2 anos, muitas vezes, tá? Para resolver esse abscesso, tá? Não é uma coisa simples, não. Ah, pode voltar ao normal e fechar essa pleurostomia depois desse período? Pode, né? Mas é necessário que ele resolva todas as outras questões. Muitas vezes está ligada ao uso de fumo, ao uso de drogas, né? E tudo isso precisa ser resolvido para que o paciente tenha sucesso no tratamento, né? Então, esses são os tratamentos do empiema, né? O diagnóstico, ele pode ser macroscópico, pelo fato na hora da drenagem a gente ter, então, o mau cheiro e aquele aspecto de pus, né? Então, nos precoces, antibiótico terapia, aspiração repetida no dreno, né? Empiemas organizados, drenagem fechada contínua, toracotomia, desbridamento e decorticação. Nos empiemas já tardíacos, crônicos, drenagem aberta e ressecção da costela para pleurostomia. Ainda nas doenças da pleura e espaço pleural, podemos encontrar, então, aqueles pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos por conta de tumores pleurais. E aí entra o mesotelioma, né? Geralmente tem uma origem da pleura visceral e é tratado como uma ressecção local, né? No mesotelioma maligno, né? Ele já vai ter a presença do derrame pleural, é necessário fazer uma tocostomia, né? E uma esclerose com talco e tetraciclina entre as pleuras, né? Essa instilação, ela é dolorosa no momento da instilação. Tudo ok, gente? Eu sei que eu tô rápida, mas é porque a aula é bem extensa. Nas infecções pulmonares, nós vamos ter, então, o abscesso pulmonar, a bronquiectasia e a tuberculose. Então, além da questão das infecções que a gente falou sobre o empiema, nós ainda temos os abscessos pulmonares, que é secundário à aspiração, né? Broncoaspiração, ou aí é necessário de fazer uma drenagem transbronca ou uma higiene pela broncoscopia, tá? Há necessidade de antibiótico terapia, e as indicações cirúrgicas desse abscesso são quando não se resolverem pela higiene pós-broncoscopia e pelo antibiótico, a necessidade, então, de
uma intervenção cirúrgica, né? E aí é necessário também descartar a questão do carcinoma nesses casos. Na bronquiectasia, também é resultante de uma infecção pulmonar, com repetição, onde nós temos uma dilatação brônquica, é percebido também e é diagnosticado na broncoscopia. O tratamento clínico inicia com antibióticos. Uma toalete pulmonar, aqui nesse caso, pode ser feita pela broncoscopia, tá? Onde é feita uma limpeza, retirando fazendo aspiração de todas as secreções que são possíveis pelo broncoscópico. Ou, se for localizado, né, em um segmento, ou em um lobo, né, pode ser feita aquela ressecção segmentada daquela área acometida. Na tuberculose, o tratamento é inicialmente com quimioterápicos, né? Dificilmente é um paciente que vai ter indicação cirúrgica, no entanto, algumas complicações podem ocorrer e esse paciente apresentar uma fístula broncopleural com empiema, uma destruição lobar ou pulmonar, uma persistência de cavidades com escarro positivo, estenose brônquica, hemorragia pulmonar ou ainda suspeita de carcinoma, né? Aspergilloma e bronquiectasias. Então, nesses casos, há uma necessidade de intervenção cirúrgica. Nos nódulos pulmonares solitários, né, há uma necessidade de se diagnosticar. Então, muitas vezes vão ser feitas primeira biópsia, né? Uma vez que é feito esse segmento, né, já inicia o quadro e a indicação cirúrgica daquele paciente. Esses nódulos periféricos, eles são bem circunscritos, né? São geralmente manifestações de doença neoplásica, né? Muitas vezes é feito as metastasectomias pulmonares, ou seja, a retirada desse nódulo diretamente, após se manter estável durante um tempo com os tratamentos quimioterápicos, né? Geralmente os pacientes, eles são assintomáticos, né? E só naquele paciente que já tem a doença, algum câncer, por exemplo, de intestino, que as metástases são fígado e pulmão, né? Exceto esses pacientes, os demais, a maioria das vezes, não costuma ter relação com o câncer, né? Então, no entanto, se a gente tiver um paciente que ele tem menos de 40 anos, a possibilidade disso ser uma lesão benigna é de 2 para 3. No entanto, se ele tiver alguns outros sintomas associados, isso precisa ser melhor investigado. É um paciente que vai ficar em acompanhamento na verificação de crescimento desse nódulo, né? Então, os sinais radiológicos, eles precisam apresentar a lesão benigna, né? Ou seja, com presença apenas da calcificação, né? Concêntrica, ela não é esparrilhada, né? Ela não tem braços, né? O exame radiológico sem crescimento da lesão em 2 anos confirma isso, né? E o tamanho da lesão também, menor que 1 centímetro. Se a tomografia que esse paciente fez mostra que ele é bem circunscrito, é mais um fator positivo para benignidade. Já no carcinoma brônquico, né, que é o grande problema dos tumores, né, malignos, né, que é muito comum, é o câncer mais comum de pulmão. Nós temos, né, a maior causa de câncer nos Estados Unidos. Ele representa 95% de todos os cânceres pulmonares em pacientes acima de 40 anos. 75% desses pacientes estão relacionados ao tabagismo, né? Com a frequência de mais de 20
anos de cigarro, tá? Ou exposição crônica a substâncias como níquel, asbesto, arsênio e materiais radioativos e derivados de petróleo. Então, é o mais comum, né? E é o adenocarcinoma, que representa 30 a 45% dessas neoplasias pulmonares. Ele se manifesta, né, com associações entre, parece muito uma cicatriz pulmonar, né? Muitas vezes pode ter um crescimento lento, né? Porém, ele se expande rapidamente por via hematogênica, né? Então, é uma necessidade de investigar para poder tirar a questão da dúvida se ele é um nódulo apenas isolado ou se ele é um carcinoma, né? As variantes desse carcinoma, eles são o carcinoma broncoalveolar, né, que também pode se manifestar como um nódulo solitário, né? Mas a maioria das vezes ele é multinodular e difuso, né? Este é o melhor, é o câncer com melhor prognóstico, né? Aí nós temos também o carcinoma de células escamosas, né? Entre 25 a 40% desses tumores malignos. É um tumor volumoso, já com um crescimento onde ele causa obstrução brônquica, né? Mas também com crescimento lento, né? Ele sofre um processo de necrobiose, né? Então, um tumor que que ele representa tecido morto, né? Então, aqueles tumores que, a partir do momento que inicia esse processo de necrobiose, ele tem uma chance curativa muito baixa. E o carcinoma anaplásico de pequenas células, altamente maligno, né? Representa até no máximo de 25% desses cânceres. A metástase é de forma rápida por via linfática e hematogênica. Ele é curável apenas se ressecado na fase inicial. Lembrando que na fase inicial desses tumores, nós não temos sintomas. O paciente ele é assintomático, ele pode descobrir por fazendo um exame por outro motivo, não buscando esse tipo de diagnóstico, né? No carcinoma broncogênico, nós temos então o carcinoma indiferenciado também, que é raro, também tem a localização central, mas também periférica, né, diferente dos anteriores. Uma lesão altamente maligna e disseminação precoce, e este é o pior tipo de prognóstico que a gente tem quando é descoberto o carcinoma broncogênico. Geralmente, os sintomas envolvem tosse, dispneia, lembrando que os sintomas surgem numa fase já onde nós já temos uma disseminação linfática hematogênica. Então, por isso, muitas vezes, esse não é o paciente que consegue chegar numa sala cirúrgica, né? Então, tosse, dispneia, dor torácica, febre, uma produção de escarro maior, sibilos, e ainda assim tem pacientes que não apresentam esses sintomas tão rapidamente. Nos sintomas extrapulmonares, nós temos várias manifestações metastásicas associadas à perda de peso, mal-estar, sintomas neurológicos e dor óssea, manifestações extrapulmonares não metastássicas, como a síndrome de Cushing, a hipocalemia, neuropatias miastênicas, osteotropatias hipertróficas e ginecomastia. Então, ainda temos dentro do carcinoma broncogênico o tipo de tumor que é o pancoste, né? Que ele acomete o sulco superior, né? E aí ele pode ter sintomas relacionados àqueles do acometimento do plexo braquial,
ou seja, nós temos uma alteração no glândula simpático e ocorre também um colapso vertebral secundário. Eu cuidei de uma paciente que tinha esse tipo de tumor. Então, quais foram os primeiros sintomas dela? Ela parou de andar, começou a ter, iniciou uma paraplegia e quando se descobriu, era esse tipo de tumor, mas aí já estava muito avançado para cervical. Então, a qualquer momento, ela ia ter um acometimento, uma fratura espontânea pelo crescimento do tumor na cervical. Então, já chegou para a gente, assim, 2 semanas antes de vir a falecer por essa migração desse tumor. Então, são sintomas que iniciam completamente distantes dos sintomas respiratórios, né? E aí, inicia por sintomas que poderia ser qualquer outra coisa, né? Mas é uma tumoração. E aí, não, por conta da gravidade da infiltração, ele não era mais ressecável. Então, no carcinoma broncogênico, nós vamos ter, né, de uma forma geral, o diagnóstico ele vai ser através de radiografias de tórax, muitas vezes associado às tomografias, né, para verificar e avaliar o comprometimento dessa tumoração, uma avaliação dos brônquios, através da broncoscopia e coleta de material, e uma mediastinoscopia para poder colher amostras dos linfonodos mediastinais para estabelecer o estadiamento daquela doença. Além disso, pode também ser feita uma biópsia percutânea para citologia. O tratamento cirúrgico, né? Quando cabível, vai ser uma ressecção pulmonar, onde pode ser uma lobectomia, pode ser uma lobectomia alargada ou uma pneumectomia. Se o tumor, né, acometeu uma fissura, né, e está próximo do hilo pulmonar, né, as ressecções não podem se restabelecer, ser restritas à lobectomia, precisam ser mais amplas, tá? Então, por isso, muitas vezes, nós temos uma pneumectomia, né, realizada, por conta desses casos e pela dificuldade, muitas vezes, de um diagnóstico mais precoce, né? Quando o paciente consegue descobrir isso precocemente, basta uma ressecção em cunha ou um segmento, né, para resolver esse acometimento. Porém, nós vamos ter aqueles pacientes que têm contraindicações à toracotomia, né, que são aqueles que não têm mais condição de ser submetidos ao procedimento, ou seja, eles têm glândulos linfáticos mediastinais acometidos, têm metástase à distância com derrame pleural maligno, acometimento do nervo laríngeo e má função pulmonar, né? Então, esse paciente, ele vai para o tratamento auxiliar, uma radioterapia, né, uma quimioterapia pré-operatória, para tentar resolver a questão do avanço dessa tumoração, né? O prognóstico é uma sobrevida de 5 anos, né? Pode ocorrer, né, esses 5 anos. Em 5 anos, a gente sabe que aqueles pacientes, quem vai ter sobrevida de até 5 anos? De 30 a 35% nos casos de um carcinoma broncoalveolar, de 8 a 16% nos casos dos tumores de células escamosas, de 5 a 10% nos adenocarcinomas e de abaixo de 3% nos carcinomas de pequenas células. Então, o prognóstico ele é muito reservado, né? Já os adenomas broncos, né, que são tumores carcinoides, né, representam 80 a 90% dos tumores de brônquios proximais, né, é mais comum na quinta década, né, e tem um crescimento longo. Porém,
os sintomas, eles são sintomas obstrutivos, porque ele causa, né, uma lesão que leva à obstrução do bronco. Então, falta de ar, de espineia, né, são sintomas obstrutivos mesmo. Pode apresentar tosse, além desses outros que eu falei, infecção de repetição, né, hemoptise, dor, sibilos, ou simplesmente permanecer assintomático, né? Na radiografia, nós vamos ver sinais de atelectasia ou nódulo pulmonar, por conta daquele em bronco, né? E a ressecção mais comum é a lobectomia, né? Nesse caso, o paciente tem um prognóstico de mais de 90%, né? De sobrevida, tá? Porém, pode diminuir em 50% se houver associado uma variante atípica, que não seja exatamente o adenoma. Nós temos também o carcinoma cístico adenoide, que é o cilindroma, que representa 10% desses adenomas, é um tipo mais agressivo e com metástases que podem ocorrer, né, tardiamente para fígado, osso e rim. O tratamento é uma ressecção ampla, né? Também fazendo essa ressecção, retirando os glândulos linfáticos regionais e radioterapia para os pacientes que não podem ser operados. O prognóstico é de 50% em 5 anos, né? 50% vive naqueles próximos 5 anos, né, após início do tratamento. No carcinoma mucopirenoide, representa apenas 1% dos adenomas brôncos, pode ser de alto e baixo grau de malignidade e também tem como tratamento a ressecção cirúrgica. E aí a gente entra nos armatomas, que são tumores pulmonares benignos, né? São ditos como adenocondromas, ocorre no parênquima pulmonar, geralmente por nódulos sólidos, e a sua ressecção é por toracotomia diagnóstica, né, na avaliação daquele nódulo solitário. Nos tumores metastásicos, nós temos, então, a questão de não ser a origem pulmonar, né? Então, o tratamento é uma necessária retirar esses múltiplos nódulos, né? Geralmente são advindos de pacientes que têm um carcinoma de cólon, né? Então, não teve uma resposta quimioterápica, ele vai evoluir muitas vezes com essas metástases para fígado e pulmão. É possível fazer as metastasectomias, ou seja, a retirada desses tumores metastásicos, seja ele único ou múltiplos, né? Na maioria das vezes é possível retirar vários desses tumores. Então, é uma forma de prolongar, né, essa qualidade de vida desse indivíduo, né? Geralmente o paciente sai bem do pós-operatório, não é um paciente que precisa de suporte de O2, ele consegue ter uma troca boa, porque geralmente são tumores de tamanhos pequenos, né? E acho que para finalizar, nós temos as doenças da traqueia, né? Que elas podem ser congênitas ou neoplasias de traqueia. Então, nós temos estenose, que ela pode ser de 3 tipos, generalizada, em funil ou segmentar. Nela, nós temos a traqueomalácia congênita, tá? Que a criança já nasce com esse amolecimento cartilaginoso, e isso impede uma respiração adequada, né, através da traqueia. Os sinais e sintomas geralmente são o paroxismo de sibilos inspiratórios e expiratórios, problemas com alimentação, infecções recorrentes,
É feita uma avaliação com tomografia, broncoscopia e angiografia, e geralmente são estenoses tratadas de forma conservadora, né? Nas neoplasias de traqueia, elas podem ser primárias ou secundárias, né? As primárias são raras, envolvem as células, os carcinomas de células escamosas, adenoides e outros tipos de neoplasias. O mais comum são os tumores secundários, que partem, né, de origem do pulmão, esôfago e glândula tireoide. Então, nessas neoplasias de traqueia, é também realizado o diagnóstico através de imagem, radiografia, tomografia. Pode ser feito também a fluoroscopia para avaliação dos anéis cartilaginosos, a broncoscopia para avaliar internamente se existe algum acometimento interno nos brônquios, né? E é realizada as provas de função pulmonar e, se houver indicação, a ressecção da carina ou uma ressecção pulmonar localizada, podendo ser segmentar, né? Então, geralmente, o tratamento é a ressecção da traqueia, muitas vezes eles são substituídos por próteses, né? Que são bem comuns. Na estenose, né, aqui eu falei mais da questão de congênito e neoplásico, mas nós ainda temos as estenoses de traqueia advindas dos problemas com a intubação orotraqueal, né? Então, por exemplo, paciente ficou durante um período X intubado na UTI, vamos supor, uns 30 dias. Se não houve o cuidado de verificar a pressão do balão, né, do cuff, do tubo, né, se ele estava adequado para aquele paciente, nós podemos ter uma isquemia causada pelo cuff endotraqueal, e isso levou essa isquemia a uma perda de elasticidade da traqueia, e quando é removido esse tubo, né, ou a traqueostomia, pode haver, né, a estenose, a diminuição do lúmen ali. Então, é possível que, às vezes, também esse paciente tenha esse caso dessa estenose adquirida, que é o caso que eu mandei para vocês do primeiro paciente de 23 anos que teve a necessidade de fazer uma reconstrução dessa traqueia por conta de uma intubação pregressa, tá? E essa reconstrução, ela é um tratamento longo de vários anos, né? Onde é colocado um tubo T, que a gente chama de tubo de Montgomery. Esse tubo vai sinalizar aquela cicatrização, manter aberta aquela traqueia, né? Os cuidados é a aspiração, né? A limpeza desse tubo, para que ele não se desloque, porque ele pode se deslocar. E o paciente pode respirar normalmente, né? Tendo esse tubo. Ele tem uma saída semelhante à saída de uma traqueostomia, mas não é uma traqueostomia, né? Geralmente, o paciente só abre esse tubo à noite para dormir, por uma questão de segurança mesmo, tá? Então, tem também na doença da traqueia esse tipo de estenose, tá? E finalizando agora sim, os tumores de mediastino, né? Então, pode ter tumores anteriores, médio ou posterior. Aí tem vários tipos de tumor. Geralmente é diagnosticado também por exame radiológico, né? Ocorre frequentemente, na maioria das vezes, a ressecção completa, ou mais completa do mediastino, tá? Para remoção de qualquer que seja esse tumor, né? Alguns são mais agressivos, outros menos agressivos, né? Nem sempre os pacientes que possuem os linfomas, eles têm um acometimento que permita a condição de ressecção tumoral do mediastino,
né? Então, a gente pode encontrar, mas vocês vão ver que o primeiro tratamento do linfoma, ele é quimioterápico, tá? Então, vai depender muito da clínica do paciente. Nos tumores de mediastino médio, né, nós temos ainda os cistos pericárdicos, né, broncogênicos e os aneurismas da aorta ascendente, tá? Eles são classificados como tumores, mas não são tumores malignos, né? São tumores de origem que têm uma benignidade, porém precisam ser tratados, né? Porque senão, por exemplo, no aneurisma pode haver esse rompimento dessa aorta desse ascendente. Geralmente, também os tumores de mediastino posterior, né? Nós temos uma ressecção cirúrgica pós-radiação, tá? Nos tumores malignos. Então, é comum haver sempre hoje existe uma tendência nesses tumores maiores, que já são biopsiados e que deu maligno, de se fazer o tratamento adjuvante prévio para fazer uma ressecção e depois uma complementação desse tratamento, caso haja comprometimento linfonodal, né? Então, são geralmente tumores que precisam ter um ciclo de tratamento maior. Nesses tumores posteriores, né, nós também chamados de tumores neurogênicos, né, que representam de 10 a 20% de malignidade, né, os sintomas, eles podem ser, às vezes, pouco localizados, né, porque eles envolvem as alterações na medula espinhal. Então, ao causar a compressão medular, né, ele pode ter sintomas relacionados, né, à perda de movimento, à perda de controle intestinal e vesical, né, o crescimento desse neuroblastoma, ele pode apresentar febre, vômitos, diarreia, tosse, então são sintomas muito heterogêneos, né, o que leva muitas vezes a um diagnóstico tardio. Bom, as cirurgias que, que envolvem a parte torácica, vocês viram que é muita coisa, né? Todas elas envolvem a função pulmonar e cardíaca, né? Então, é um paciente que muitas vezes, associado ao comprometimento pulmonar, nós temos lacerações e alterações cardíacas. Os tumores de mediastino, por exemplo, né? A exemplo, eles podem ter, pela proximidade com as câmaras cardíacas e por grandes vasos, uma rapidez, né? Na metástase por via hematogênica e linfática, né? Então, são tumores que realmente precisa ter um diagnóstico bem precoce, né? Para que tenha um tratamento curativo, né? Aqueles pacientes que conseguem ter um diagnóstico precoce, eles conseguem, a depender, obviamente, do tipo do tumor, eles conseguem seguir tranquilamente. O que a gente tem que ter e sempre pensar na questão de cuidados, né? Vocês viram que eu já fui pondo os procedimentos cirúrgicos de acordo com o tipo de patologia. Mas, de qualquer forma, além disso, a gente precisa entender que o pré-operatório desse paciente, a gente precisa ter um controle adequado dos sinais vitais, porque ele é fundamental para a nossa avaliação de pós-operatório. Ah, mas esse paciente agora está com uma saturação de base de 93. Sim, isso está no pós-operatório. Como que ele entrou no pré-operatório, né? Obviamente, a gente sempre vai buscar, né, uma saturação acima de 95 nesse paciente. Porém, quando eu tenho lesões pulmonares associadas, o limiar pela cronicidade desse tipo de lesão, o limiar daquele paciente,
ele é mais baixo. Por isso, eu tenho que saber qual é o limiar anterior. Eu preciso saber qual é a condição anterior ao procedimento cirúrgico para embasar esse cuidado, porque senão se tornam pacientes dependentes de O2 por uma questão de avaliação apenas, né? Do protocolo, o protocolo tem que ser acima de 95, a saturação, para identificar um paciente com estabilidade. Então, se esse paciente já vem de uma condição crônica, onde essa saturação ela não chega nesse nível, né? Eu preciso realmente ter essa ciência no pré-operatório. Por isso o pré-operatório ele é importante. Às vezes são pacientes que permanecem um bom tempo internados pela gravidade, pela condição de gravidade de piora, e por isso ele precisa daquele procedimento, e às vezes ficam 1, 2 semanas, às vezes até 3, né, aguardando o procedimento cirúrgico, porque ele não tem condição razoável para ficar aguardando em casa, né? Então, são cuidados que a gente tem que fazer em qualquer procedimento cirúrgico, mas que é necessário nesses procedimentos que envolvem a cavidade torácica eu ter uma expertise diferenciada para uma ausculta desse paciente, verificação de saturação diária a cada período. A ausculta é muito importante, a questão de identificar o que é um estertor e um estridor, né? Eu tenho um paciente com estenose glótica, ele está já traqueostomizado, mas ele não tem, né, uma respiração adequada. Então, tudo isso é possível a gente verificar na anamnese e no cuidado da visita diária com aquele paciente, né? Então, sempre essa atenção especial, porque é um paciente que ele agrava com muita facilidade, caso a gente não tenha esses cuidados, né? É um tubo T, mas esse tubo T, como que está? Ele às vezes pode entrar em subcutâneo, né? A fixação dele não ficou boa, né? Então, isso, se esse tubo entrar, eu preciso puxar para estabelecer a respiração normal desse paciente, né? Então, são situações que, para eu entender, eu preciso ter entendido como esse paciente chegou antes do procedimento e como ele está agora depois do procedimento cirúrgico. Então, há necessidade, sim, de conhecer esse paciente no pré-operatório, tá? Quando ele chega no centro cirúrgico, né, o ideal é que ele chegue munido, né, de um prontuário mais robusto possível para que a equipe, que não é a mesma, sinta segurança na admissão desse paciente e de poder ter esse cuidado com esse paciente, para que se evite ao máximo essas normatizações, né, em todos os tipos de cirurgia. Mas esse aqui é cirurgia torácica. Mas ele teve infecção de repetição. Ele está num quadro séptico pulmonar, né? E estou entendendo então por que ele está vindo fazer uma decorticação, né? E por aí vai, né? Então, esse raciocínio do que entender por que aquele paciente está chegando ali é muito importante, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês. Era muito mais coisa, mas eu não dá mesmo pelo tempo. Mas eu espero ter despertado para vocês esses tipos de procedimentos. Alguém tem alguma dúvida? Ou gostaria de colocar alguma colocação?